Companheiros e companheiras do Brasil inteiro, ontem, assim que terminou a audiência, nós fomos para FENASP, eu, Zé Campos, o comando de greve, e nós fizemos um relatório dizendo que o governo ia escrever o final do texto que nós discutimos na mesa, colocando as alterações que eles aceitaram, e remeter hoje até meio-dia. Solicitamos inclusive que as pessoas do comando fizessem um texto avaliativo para ver se refletir realmente o debate e mandasse para os estados. O problema é que foi enviada a proposta para os estados sem nenhum texto avaliativo. Então quero dizer que na mesa ontem, em relação ao termo de acordo da proposta da pauta de reivindicações, nós conseguimos detalhar mais a questão do REAT, para que quem está não saia, ou seja, não muda a regra para a manutenção, fica congelada até março de 2017. Quem está no REAT não sai e permanece a regra de acesso, ou seja, as agências, APS que adquirirem as condições para entrar no REAT vai entrando e depois não sai mais. A linha é essa até que nós consigamos, por um outro processo de negociação que a greve já está apontando junto ao gabinete do ministro Gabras, transformar todas as agências pequenas dentro de uma medida, um instrumento legal, para dentro do pacote do Levi, como medida de economia, de custeio, fechar as agências num período só. Faz um período de 6 horas e fecha. Esse debate foi feito, só pode ser escrito a questão do REAT. A outra não pode ser escrita porque não tem acordo ainda com os ministros da Casa Civil. Mas o ministro da Previdência tem autonomia para fazer isso. Não precisa do planejamento nem da Casa Civil, porque isso faz parte do pacote do Levi, que determinou corte de gastos para todos os ministérios. E um dos cortes de gastos é limpeza, energia, telefone, papel higiênico, vigilância, etc, etc. Então isso não vai ter problema na nossa opinião. Uma outra coisa é que nós conseguimos detalhar que a partir de janeiro de 2016 começa a contar a interstício de 12 meses. E a partir de janeiro de 2017 faz esse reposicionamento, acelerando quem teve direito às referências no período que ficou 18 meses, mas não foram feitas por causa dessa medida. Também colocamos que, caso, isso não estava no texto, mas nós colocamos que caso tenha um instrumento legal no Congresso Nacional, ou seja, um projeto de lei de anistia aprovado, o governo então efetivamente deverá pagar, ou seja, devolver o dinheiro da greve de 2009. Uma outra coisa é o comitê gestor da plano de carreira também incluiu que vai discutir no subgrupo a situação dos servidores do Ministério da Previdência para que eles possam vir para dentro da carreira. Estamos debatendo ainda de um pós-greve os detalhes de como aplica a média da gratificação GEDAS para os servidores que se aposentaram no período de 19 de fevereiro de 2004 até 19 de fevereiro de 2009, porque esses teoricamente não atingiriam a média dos 60 meses, mas o Ministério do Planejamento diz que é possível conversar para ver se é possível fazer uma espécie de uma média proporcional. Estamos conversando sobre isso, mas em todo caso, todos os servidores que atingiram seus 5 anos a 60 meses de média de gratificação, de emenda da gratificação, GEDAS leva a média para a sua aposentadoria, sendo que começa a pagar 1/3 em 2017, ou 2/3 em 2018 e integraliza 100% em 2019. E a partir de janeiro de 2016, 70 pontos da parte variável transforma-se em parte fixa e o resto fica variável. Com relação ao acordo do termo de reposição das horas trabalhadas, reposição dos serviços, o debate foi muito pesado. O governo se apega centralmente no decreto que fala que a reposição é somente em hora,
nós colocamos que nós não aceitaríamos a reposição em horas, portanto pedimos para tirar o parágrafo 3º da cláusula 4ª, que dizia que a reposição se daria somente fora da jornada de trabalho, no limite de 10 horas diárias. E aí nós colocamos então que ao repor a demanda represada, ou seja, sei lá, 15, 20 milhões de atendimentos que não foram feitos, automaticamente nós estaríamos colocando o serviço em dia e, portanto, não tem necessidade de ficar trabalhando em jornada fora do horário, tá? Porque os segurados não vão procurar agência fora do horário normal, eles vão trabalhar no horário normal. E que isso é que a população quer, que a imprensa quer, que a justiça quer. Caso nós trabalhemos fora do horário normal, 15, 20 minutos, meia hora, esse horário será computado como reposição das horas. E dentro de um mês nós vamos fazer um balanço para ver como é que está a quantidade de serviços represados, se já foi desrepresado tudo, e quantas horas os servidores trabalhou, se foi 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, se foi preciso trabalhar fora da jornada normal. Então nós conseguimos excluir a muito custo. Foi feita uma reunião do planejamento do Sérgio Mendonça com o Nelson Barbosa para dizer isso, e o Nelson Barbosa concordou, caso mais uma vez dissesse que tirasse isso, o termo de acordo era aceito. Ou seja, tiramos lá que a jornada de trabalho reposta tinha que ser feita fora do horário normal do trabalho e no máximo 10 horas por dia. Então isso está excluído. Isso foi um puta ganho, um ganho muito interessante, porque nós vamos centrar fogo agora em repor a demanda represada e vamos em um mês avaliar para ver se é possível mandar para o TCU um relatório do INSS provando que nós fizemos as duas coisas. Não só repusamos a jornada, como a quantidade de serviço represado. E a jornada ela não é obrigatória para todo mundo, ela não vai ser exigida para o servidor. É o que é feito normalmente, naturalmente, nas agências, que gera banco de horas. Só que nós vamos registrar isso agora para bater na greve, é isso. Então, as assembleias em Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, já votaram pela suspensão da greve, com a assembleia na sexta-feira para discutir a proposta da plenária, da FENASC, e amanhã a ideia é conversar com o governo ainda para discutir alguns detalhes da proposta, particularmente em relação ao retorno ao trabalho. Um grande abraço, a luta continua, tem muita coisa para ser feita ainda. O fato é o seguinte, companheirada. Nós vamos trabalhar para repor a demanda represada e dentro de 30 dias vamos sentar novamente com o governo para avaliar se já terminou essa demanda represada ou não e dar os próximos encaminhamentos. Até lá, seguir a vida como está. Portanto, não tem exigência nesse momento de jornada fora do horário normal do trabalho, nem 1 minuto. O que vai se dar é questão natural. Se tiver o segurado dentro da agência, fecha a agência e atende o segurado. Isso é normal, vai para o banco de horas e registra. Fora disso, nenhum chefe pode exigir que tal servidor, isso, aquilo, os grevistas vão trabalhar tantos minutos fora da jornada por causa da greve. Não tem isso. Então ficou acertado que a jornada, a quantidade de serviço represado, os serviços, os segurados, as demandas que durante a greve ficaram represadas, será feito pela unidade, por toda a agência, não somente pelos servidores, ok? Valeu.